Para as coisas começarem a mudar assim, de verdade, a Rose teria que contrariar as estatísticas e enfrentar um gigante. Vamos ver. A vida às margens do Rio Doce continuava amarga para Rose. Não era exatamente como ela imaginava. Empregos ruins se sucediam e aquele sonho de estudar era sempre ofuscado pela necessidade de trabalhar. Elas não conseguiram logo de cara um bom emprego. E aí era mais que ganhavam dinheiro mesmo para virar um mês ali, porque para não ficar na rua, né? Mas o que é um morro para quem quer vencer a montanha? E era justamente no alto de uma montanha que estava a saída para Rose. Ela sempre ouviu falar que quem estudava nesse Instituto Federal saía daqui com um bom emprego, com um bom salário, ou seja, a chave para ela vencer na vida. Acontece que também diziam para ela que passar desse portão para dentro era uma tarefa quase impossível. Quem vem de baixo, quem vem de uma situação de muita humildade, muitas pessoas vão falar para você que você não vai conseguir, que você não é capaz, ou que aquilo é muito difícil, que aquilo não é para você. Para fazer parte desse seleto grupo de alunos era preciso passar numa prova nada fácil e ainda enfrentar uma concorrência enorme. Eram muitos alunos por vaga. A Rose tinha acabado de concluir os estudos de muitos anos em poucos meses no supletivo e não se sentia preparada. Precisava de reforço escolar. Falei, pô, mas Rose, essa quantidade de matérias aqui é muito grande, são uns 3 anos praticamente todinho de matemática. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos dividir em 2 dias. Ela falou assim, não posso. Eu falei, mas como não pode? Não, porque a prova é amanhã. Mas ela não tinha dinheiro, não tinha conhecimento e nem tempo. Mas sobrava vontade. E é nessas horas que as pessoas boas se encontram. Aí na hora em que acabamos, eu falei assim, Rose, é o que eu posso fazer? Ela, não, tudo bem. Quanto que foi? Aí eu falei, cara, ela não vai ter condição de me pagar. Foi 5 horas, se eu for cobrar o que eu cobro. Aí eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, para você dar valor o que você aprendeu hoje e vai aprender daqui para frente, eu vou te cobrar o mínimo. Eu cobrei R$5 dela. Todas 5 horas. R$5. Desculpa. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A partir dali ela já conseguiu um emprego melhor. Ela já buscou também o que ela ia conseguir um emprego mais rápido. Ela começou aqui também como doméstica, como você já disse. E aí, durante o curso, ela conseguiu fazer um trabalho pelo censo, recenseamento, que era do BGE. E aí, depois disso, as oportunidades, as portas foram se abrindo. Quem espera sempre alcança, mas Rose fez acontecer. Depois de muito esforço, ela conseguiu realizar um grande sonho, entrar na faculdade aqui, nesse local, em Colatina. Ela foi a primeira da família a ingressar no ensino superior. Sempre muito feliz, né? A gente às vezes se emociona, mas sempre sentimos felicidade de estar vendo evoluir. A gente sempre ouvia na escola, faculdade, mas a gente não fazia ideia do que era faculdade. Então ela entrou e ela falou assim, amiga, eu quero fazer isso, porque isso vai fazer eu ser isso, né? Então ela compartilhou com a gente, sim, quando ela passou. Cara, aquilo ali foi um sonho. Assim, foi a primeira formanda da família, né? Lutaram, batalharam, conseguiram o objetivo delas. Foram conquistas que a gente foi pegando gosto por dar certo. Finalmente a Rose conseguia fazer uma faculdade. Você tinha ideia do tamanho da conquista sua naquela época? Naquela época, eu trabalhava em casa de família, queria fazer a faculdade, mas eu não conseguia, porque eu não conseguia pagá-la. E com essa formação que eu tive de ensino fundamental e médio, eu jamais conseguiria passar numa faculdade federal pública em pouco tempo. Era muito difícil. Era muito difícil passar. Até hoje ainda é difícil passar numa federal. Eu cheguei aí na faculdade, pedi bolsa, não consegui. Aí eu ficava enlouquecida, Rodrigo. Eu ficava atrás de emprego. Eu fiz todos os cursos que você possa imaginar, esses cursos de
informática, de administração básica, esses cursos populares que existem, para ver se eu conseguia sair da casa de família. Tentei, não consegui. Aí, um dia eu peguei o jornal e vi que estava com inscrições abertas para o Cefet, que hoje é IFES. E aí que entra esse professor, porque eu não tinha base para passar numa prova daquela, que é um vestibular, uma espécie de vestibular. É muito difícil entrar no Instituto Federal. E aí eu fui nele, pedi a ajuda dele para me auxiliar, para estudar pelo menos matemática e química, porque o resto eu tentava estudar sozinha, conseguiria. E ele disse que te ajudar e cobrar R$5 por 5 horas de aula foi a melhor coisa que ele fez na vida. Ah, ele é muito especial. Que lindo ouvir isso, né? Ele é muito especial. E eu não tinha mesa em casa. Eu não tinha como estudar em casa. Ele falou, Rose, mas e agora? Nós vamos estudar onde? Aí eu fui na dona Ana, que era dona do pensionato do lado de onde eu morava, e pedi, Ana, você me empresta a mesa da sua casa para eu estudar? Que o professor vai me dar aula. E aí ela emprestou, e aí nós fomos estudar lá. E ele falava comigo, é muito difícil de entrar, mas também é muito difícil de permanecer nessa escola e sair formada. Então, continue tendo essa força que você tem, que você consegue sair de lá. E você conseguiu. Consegui. E ela conseguiu, tá, gente? Mas olha, as coisas começaram a melhorar, né? Quer dizer, ela estudava numa mesa emprestada. Dá para imaginar. E aí, a Rose, depois de vencer vários obstáculos, parecia que a vida ia dar uma trégua para a Rose. Mas foi, gente, justamente nesse momento que a Rose sofreu o maior golpe do destino. Quando tudo parecia resolvido, quando Rose tinha finalmente conquistado aquilo que ela mais queria, ela falou, peraí, eu cheguei até aqui, tenho mais coisas para conquistar. Foi aí, então, que ela resolveu se dedicar novamente aos estudos. E entrou de cabeça. Ela chegou a formar, ela montou um espaço para ela atuou por um tempo, aí ela falou não, ela tentou conciliar, né, trabalhar e estudar. Ela falou, não, eu quero isso. Dava para ver que ela ia chegar longe. E aí, a partir disso, ela comunicou pra gente, olha, gente, aí eu vou começar a estudar. Tá bom? Ok? Tudo bem? O grande diferencial da Rose estava no fato do jeito que ela encarava seus grandes desafios e dificuldades. Não reclamava, a gente não via a Lena reclamando de cansaço nem nada, ela batalhava. A vida de Rose se resumia a trabalhar e estudar, ou seja, o cérebro estava mais que ocupado. Mas e o coração, hein? Nesse momento, o coração dela foi preenchido. Um rapaz chamado Anderson, hoje seu marido, um homem que deu muita força para ela. Foi assim, cara, ela foi no meu consultório, eu sou ortodontista e cirurgião bucomaxilofacial, e ela foi pedir uma opinião a respeito de um tratamento que havia sido proposto para ela fazer, uma cirurgia. Eu fiquei tão encantado com a Rose que eu não quis pegar o caso dela. E quando eu acabei de falar isso, que eu já tinha dispensado, né, como paciente, eu não fui antiético, eu a convidei para poder falarmos, né, sairmos, conversarmos um pouco, porque realmente foi uma coisa diferente. Deu um frio na barriga, foi algo que eu já não sentia há muito tempo, né? Desde a adolescência eu voltei a sentir com 40 anos de idade e desde então a gente está junto, cara. Dona Maria Isabel, mãe de Rose, sempre acreditou na filha. Foi uma das que mais vibrou na formatura dela. Fez das tripas coração para comprar um notebook para ajudar Rose logo no início da carreira. Dona Maria Isabel viu Rose conquistar algumas batalhas, mas infelizmente não viveu o suficiente para ver a filha dela conquistar sua maior vitória. Deu que era um sangramento na cabeça dela. Recebi a notícia de que a minha mãe estava passando mal, que ela estava com um aneurisma, é um baque, né? Pra gente que está distante, quase 1.250 quilômetros de distância. Ela não conseguiu mais falar comigo, então eu falei com ela, mas ela mesma não respondeu mais. Eu não sabia da gravidade do problema. Eu só fui ficar sabendo da gravidade do problema 1 ou 2 dias depois. Ela teve essa aneurisma. E aí
não resistiu, né? Aquele muro que eu tinha, aquela barreira de falar que eu achava que a minha família era protegida, desmoronou ali. Na verdade, ninguém esperava também que a nossa mãe fosse morrer com 60 anos, né? A única coisa que eu não consigo processar é por que tão cedo. Que a minha mãe, cara, tem uma história. Ela estava na melhor fase da vida, tecnicamente saudável, e só dormiu e não voltou. Todos eles são muito apegados à mãe, né? Mas a Rose viveu mais tempo mais fora da mãe por causa dos estudos, porque tinha época que nós não tinha quase como comunicar nem por telefone, porque ela era trancada dentro de um quarto estudando. Aí tinha hora que a gente não tinha nem muito contato, mas sempre que dava ela ligava. Eu fico muito triste porque ela não pôde ver esse momento da Rose, né? Foi a última vez assim que a Rose viu ela, foi em 2017, que a minha mãe veio aqui. Eu não sei se eu já tenho dito isso dessa forma para os meus irmãos, mas não precisa que ninguém se sinta culpado por nada. O que era possível fazer para que um desse apoio para o outro, a gente estava fazendo. E da forma que aconteceu com ela, poderíamos estar os 7 agarrados na mão dela, que ia acontecer. Quando que você descobriu que a sua mãe estava doente, assim? Como que você se sentiu? Porque você estava em outra cidade, você estava estudando, você estava trabalhando, você estava correndo atrás do teu futuro e de repente essa notícia, como é que foi isso? Foi o maior baque da minha vida. Foi a pior coisa que já aconteceu, porque eu sempre fui muito focada no que eu queria, estava sempre centrada ali no que eu queria, e eu conhecia as minhas dificuldades, as minhas limitações de conhecimento. Então, eu precisava estudar muito, eu precisava construir uma base que eu não tive desde muito pequena. Então, todo o tempo eu procurava estar estudando. E a minha mãe, quando ela ligava para mim ou para os meus irmãos, ela era aquela mãe que fica 1 hora no telefone, 1h30 no telefone. E aí, quando eu comecei a ficar mais focada, ela disse que não ia mais ficar ligando para mim, para não me atrapalhar. Então, ela ligava para o meu irmão e pegava notícias minhas com os meus irmãos. Porque ela não queria te atrapalhar. Ela não queria me atrapalhar. Ela achava que 1 hora no telefone comigo ia me atrapalhar. Quando foi em outubro de 2018, dia 26, ela me ligou. E me ligou só para dizer que estava com saudade. E naquele dia eu falei com ela e até chamei para ela ir para Colatina no final do ano. Terminou a ligação. Quando foi no dia 27, eu recebi a notícia de que ela estava com sangramento, estava com aneurisma e estava no hospital. E naquele período, eu estava tão focada ainda nos estudos que eu falei com a Regina, minha irmã, falei assim, olha, Ninha, espera a mãe sair do hospital e depois eu vou e fico com vocês. Porque agora ficar todo mundo aí no hospital não vai adiantar. Só que não foi assim que aconteceu. Quando foi em novembro, ela faleceu. E aí eu fiquei muito mal. Eu me senti a pior filha do mundo, a pior pessoa, porque era como se eu estivesse valorizando mais o meu objetivo do que a minha mãe. Você se sentiu culpada de alguma forma? Eu me senti muito culpada de não ter ido lá, de não ter visto ela pela última vez, de não estar com os meus irmãos, com a minha irmã, né, na hora que o médico deu a notícia. E aí eu fiquei pensando, acho que foi o único momento que eu pensei em desistir. Mas era pela sua mãe que você estava fazendo tudo isso. Porque ela sempre acreditou em você. Então pode ter certeza que a sua mãe tem muito orgulho de você. E aí... Muito orgulho. Principalmente de quem você se transformou. E que vai surpreender todo mundo aqui.